Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa Carla Albuquerque e hoje aqui no nosso quadro Eu Sofri Abuso, eu trouxe uma pessoa muito especial para contar a história dela para a gente. É de Nin Jansan, Goiás. News e notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia no YouTube. Seja muito bem-vinda, Nin. Obrigada, Carla, e a Jane vai contar o que aconteceu. Mas antes eu queria que você contasse para a gente quem é Nin. Eu sou uma pessoa simpática que eu vou em busca dos meus ideais. Não desisto fácil de Nin, a pessoa que se reinventa. Quantas vezes for preciso isso? Isso é muito importante. A gente está se reinventando, né? Porque eu digo você é bastante jovem e diga que a gente vive muitas de nós mesmas ao longo da nossa vida, né? Então a gente vai ser uma coisa, me dá aí de repente vem, né? Algum sonho, alguma coisa que leva a gente para o outro lado. Mas aí você escolheu a carreira de advogada. Eu sou advogada, mas não escolhi ser advogada, escolheram por mim, eu costumo dizer. Mas como é que foi isso? A minha avó. Meu pai já era advogado, e aí vem aquela pressão de que saiu do ensino médio tem que fazer faculdade. Mas exatamente eu caí no direito. Mas você tinha opção de fazer outra coisa, não era um direito. Mas a minha família não tinha condições de arcar com os estudos. Você fez então direito aqui em São Paulo, não em Goiás, em Anápolis. Eu sou de lá. Olha, adoro Goiás. Foi uma mudança quando o divórcio dos meus pais. Como morar lá e aí você faz a sua faculdade lá em Anápolis, é isso aí, você se formou lá. Conformei lá em 2017. E como é que você vem parar em São Paulo para Goiás inventando? Porque eu sou filha de uma graça. A minha mãe foi casada com meu pai por cerca de 18 anos e a violência doméstica era constante. Meu pai é uma pessoa extremamente, vamos ser perigosa, que é a única palavra que eu posso dizer o termo genitor. Então, nós fugimos, eu fui embora com minha irmã. Eu tenho uma irmã em nosso cotidiano, vivemos aqui no interior de São Paulo. Em Franca, que foi onde eu crescer, e meu pai também veio fugido, porque ele respondia um crime que ele tinha cometido lá em Abadiânia, João de Deus. Eu fui a pena dessa história toda que eu tinha 16 anos, os pais se separaram, eu tinha 15 anos, nós permanecemos na cidade. Só que ele nunca deixar minha sogra dela. Então ele sempre ficou ali em cima aí. Ele agride a palavra nela, bate nela, isso nós presenciamos. Eu entrei na frente para tentar proteger minha mãe. Ela falou barata, ele não tá amarrado em casa, e ele falou que ia matar todo mundo na hora que ele saiu. A minha mãe fugiu e ela falou assim, pega sua irmã e vai pegar minha mãe. Foi embora para a casa da minha avó e você tinha 17 anos. Aí nós vamos para Goiás, abandonamos tudo com a mala na mão. É minha irmã, que tinha na época 13 anos de idade, usem sua mãe e sua irmãzinha. A minha mãe fugiu, a minha mãe não foi para Goiás, sei para onde ela foi fazer o que ele falou que ia realmente matar ela. Você foi para a casa da sua avó e para a casa da minha avó com a minha irmã, e aí nós ficamos lá um tempo, alguns meses, até a minha mãe sente segura e poder ir para Goiás. Depois da minha mãe foi para Goiás, aí não vamos namorar com essa época. Mas aí o seu pai deixou vocês em paz. O que acontece? O pai quer paz com ele. Para você ter ideia, Carla, na última semana, agora tô passado, meu pai, ele se uniu junto com o agressor, tá para entrar numa clínica, como se eu fosse uma pessoa totalmente descontrolada, assinatura uma internação, coisa que eu não precise, ou seja, ele já venha com essa perversidade, não só com sua mãe e com vocês também. Todas as mulheres, mulher dele, era o portão da casa dela. Ele foi na porta da minha casa no ano de 2013. E ele não tá preso, foi preso, escutei, você não me engana, 1 ano e 8 meses. Ele foi a júri popular, incrivelmente, ele foi absolvido depois de tudo. Isso é ensinar, mais choca a história toda que ele tinha uma determinada arma. Atirou na porta da minha casa. Foi a arma que ele atirou no portão da ex-mulher. Essa arma foi até ele deu uma cortada, tá?
Ele registrou um furto na sala depois das armas foi usada para praticar crimes. Porque o que ele fez no portão é crime, o juiz da comarca lá. Ainda bem vamos ver essa arma, para ele, estava com registro vencido novamente. Porque essa mulher casada com ele foi ameaçado, ela pediu uma medida protetiva. E aí eu estava atendendo normalmente, mas eu não deveria nem ter voltado para a mão dela, né? Nunca, né? Porque uma pessoa com esse histórico de violência, de agressão, e tem como é que pode andar armado, tem direito à posse, e não é só porque ele estava postando que dificilmente ele deve ter se eu. Não sei te responder, mas eu vou tirar então. As pessoas trabalham com segurança, né? Mas muitas pessoas têm direito até a posse, né? Que você tem que botar ela dentro da sua casa, mas eu não posso cortando lá na rua. E aí é um outro registro que é preciso ter porte de arma, que é muito complicado de ser retirado. Então veja só, essas coisas só acontecem. O Brasil é um país assim que é para os fortes. Eu tô contando. Saiu a matéria, né? Onde foi veiculado, muitas pessoas migraram para o seu pai. E aí as pessoas tentam, eu falo, porque falar isso o pai dela se uniu com a Graça, é ela que tá errada. Só que não entendem esse caráter paterno, que eu tenho histórico de violência, que é um histórico que é bastante complicado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, já nem contar sua mãe para ela. Tá bem? Olha a Carla. A minha mãe tá bem, isso que aconteceu dessa planejamento de me internar foi uma coisa que eles colocaram a minha mãe, né? Tanto Ricardo, quando meu pai chegaram a conversar com ela ficou desesperada. Porque é muito longe, né? Eu moro sozinha, eu não tenho familiares próximos à minha família mais próxima. E aí ela ficou zerada. Eu odeio conversar comigo, venho contato para você. Eu preciso contar ele, só não fizeram isso, porque eu falei eu vou denunciar você. Se eu ligar para a Dini não conseguir encontrar ela. Se eu mandar uma mensagem ela não me eu vou denunciar vocês, que já estavam planejando, tinha até pago $5.000 dos Estados Unidos para uma remoção, é uma clínica em Atibaia, é que eu não sei nem qual clínica, espero que o judiciário cumprir o dever de investigar e descobrir. Isso também, né? Mas nunca foge do seu pai, tão grande agressor é importante para as pessoas que elas entendam. Olha, quanto tempo você vem devendo, né? Um histórico de violão viveu com seu pai. E aí você se forma, é adulta. Você vem para São Paulo, é isso depois de formado, conheceu o recado agora, de 2016. Estava ainda na graduação, eu fazia ainda a faculdade de Direito, ele foi dar uma palestra na minha cidade a convite da Mini na época do escritório que eu trabalhava, nós saímos para jantar depois da palestra. Ele se mostrou uma pessoa super agradável. A gente mantinha um contato pelas redes sociais, na época pelo Facebook, né? Começamos a conversar, eu vou conversar com ele, ele falou que começa a gente achou. Aí absurdo, mas mostrou-se uma pessoa totalmente diferente do que aconteceu. É porque não chega te dando porrada no primeiro dia, também seja por isso que é tão importante. Quando vocês vêm explicar isso aqui a gente fala, mas é o ciclo da violência. Ele começa com flores no começo e elegância, doutor. Ele vai te seduzir, porque ele precisa atrair ele batendo, mas eu tô tomando um tapa, não vai nem chegar perto de São Tomé louco. Se ele foi grosseiro com você, você também não quero nunca mais falar com ele. Mas eles são gente, se eles são muito educados, eles são envolventes. E aí a pessoa 50 foi isso que aconteceu no começo? Eu aceito você do jeito que você gosta, até comentei ele não gosta de música sertaneja. Mas é uma coisa senha, então eu aceito, você aceita, eu aceito que você não gosta de lugar. Eu lembro que sair com ele é carioca, ele me levou no lugar no Rio de Janeiro extremamente badalado. Ativar exatamente para desligar, não é para chamar atenção não. Depois essa música me incomoda, o jeito que você conversa me incomoda, molhado, incomoda lugares assim ou não.
E aí o que ele faz? Você tinha um círculo de amigos, ele se afasta das pessoas. Como é que foi essa relação aí? Amigos que queiram mais próximos a mim foram afastados. Automaticamente, porque já não tinha mais como manter uma relação, tinham os amigos em comum. Mas os amigos se afastaram nele, né? Eu encontrei até com pessoas que eram desse ciclo e falou, olha, não dá, é uma pessoa que não dá para conviver, aí ele tá certo. A gente vai essa música dele. É só o que ele quer. Mas antes disso, como é que você tinha os seus amigos, não tinha 7 anos, seu círculo de amizades, os seus amigos vêm para Campinas já para mim. Morar com ele, eu não tinha amigos, então antenas, né? As minhas amizades, em contendas elas foram construídas. Então amigos que acabavam sendo amigo em comum dos 2 poucos amigos que eu tenho são amigos somente do meu lado, né? E como você se apaixona, e aí ele te pede em casamento, aí nós vivemos de 2016 até 2018 em uma união estável. Como assim 2016? Eu estava na faculdade, ele queria até que eu transferisse o curso na época para a cidade. Só que eu teria que fazer um ano a mais por causa da grade curricular. Eu decidi terminar lá, que já estava terminando mesmo. Ele ia ficar contente aérea, né? Ele me tirou do trabalho que eu trabalhava no escritório, eu sair desse escritório e você não fala mais trabalhar, eu precisava. Não exatamente, ele chega muito galanteador, tradutor, não sou muito interessante, você nada se apaixona, né? Ele tem esse monstro. E tem uma questão de Nina até em relação à questão do seu pai também, né? Que como a sua relação com seu pai foi muito comprometida. Ele que ele também acaba ocupando espertamente esse espaço, é porque o dá necessidade de segurança em mente que as pessoas se relacionam com esse homem mais velho, que isso é muito natural, viu, Dinin? Quando a gente tem essa falta, a gente acaba esse outro lado vem, eu não te disse não que você não teve. Você é filha de fruto de uma história de violência que você contou para a gente. Olha, o seu pai é lógico que tem um buraco aqui, né, que precisa ser preenchido, e ele perto da mente também preencha seu buraco, entendeu? É uma questão buraco emocional aí, completamente envolvente aí, que eu acho que entra em cima da mulher, falar para ela que ela não precisa se preocupar com dinheiro, ela não precisa trabalhar, né? Isso que ele vai sustentar, que ele vai suportar, não é isso. Então, o que aconteceu? Ficamos na união estável. Ela fomentei na minha inscrição na ordem aqui em São Paulo, depois ser perito, né? Ele não quer agora, eu não posso. A doutora Raquel falou que ia ter tempo técnico perito, você precisa forçado, né? Foi exatamente 3 casas no escritório dele. Ele falou, você trabalha comigo, trabalha com ela. Me ajuda que isso. E aí aumentar sobre a ótica dele, sobre o que estamos fazendo é nossa mais para casado com separação total de bens, e no ano de 2018, quando ele me pedir em casamento, separação total de bens. Isso foi um pedido dele, ou foi ontem? Oficial, ele já havia sido casado antes, já oficialmente eu sou a segunda esposa. Mas ele teve um relacionamento entre 20 anos com uma outra mulher, e ele tem uma filha. Ele te explica por que ele quer um casamento com separação total de bens. Porque o patrimônio é da filha, né? Se fosse construído junto com você, tem mesmo esse verdadeira questão é que ele não construi nada comigo, é? Mas é interessante. Você tá contando com a gente porque olha para você ver história. Ônibus 2020, quem foi o ano que entrou a pandemia, ele descobriu eu como advogada, ela não é a área de família, sucessão, não sabia que se ele falecer, e se eu me tornar, eu ia me tornar automaticamente herdeira dele, eu não sabia disso, separação total de bens. Não resolve, descobriu isso, foi uma das brigas que nós tivemos assim bem grande, aí quebrou minhas coisas todas, um quarto, uma coisa horrorosa. Porque ele falou que eu tentei enganar ela, eu não tenho. Eu realmente não sabia disso. Ele contratou uma advogada, 1,30, ele mandou uma holding familiar por fala como uma empresa jogos bem linda, totalmente o patrimônio dele.
Eu não largo nada, porque todo o planejamento mês, ele fez um planejamento sucessório com a filha, quem é engraçado porque eles têm uma péssima relação. É um conversa com ele, é porque eu entendo até aqui, né? Enfim, o que era dele antes, o que era seu antes. Mas cada um continuar assim, você tem o regime de comunhão parcial de bens. Quer que você quando da união para frente construído pelos dois será dos dois, né? Essa coisa de separação total de bens é muito agressivo, principalmente quando ele te leva para dentro do escritório dele. O trabalho ele disse que é dele, então é até a questão da coisa, ficação sabe da objetificação. Então você também faz parte aqui, você é meu objeto dentro do meu escritório, só que acontece que a gente só quer saber isso quando eu chegar no fim durante a relação, você não tem essa noção do que está acontecendo, que você pode estar se prejudicando ele. De alguma maneira tem uma frase que eu falo muito: ninguém em casa para se separar, então a gente não tem eu não tinha noção do que estava acontecendo quando ele ia acontecer comigo procurar mente. Hoje eu estou sentindo o que está acontecendo, mas aí quando você estava aqui em Campinas com ele, vocês já estavam juntos se ver. Começou a dar para a escalada de violência crescendo, foi o pico mais intenso. Ele é agressivo, não só comigo como colocar outra pessoa que não dá bom dia para dar um frentista no ponto, já abriu o vidro do tanque, quantas vezes já saiu do quarto e encontrei com secretária. Da secretária do lar chorando, porque ele tinha feito falta de educação falar, não fica assim secretária as pessoas, mas ele que você acha que ele tem essa arrogância sem paciência toda ele tem. Alguns como é que a rede de amigos dele, como é que a reta tradicional suporte, mas ele tinha muito essa questão da mídia, né, amiga? Procurava ele, né? Amiga, TV, os canais de jornalismo policial querendo saber a opinião dele, querendo aulas. Então ele tinha a costura de que tem áudio para mim que ele falou assim: você acaba com a minha carreira, vai ser possível porque eu fui ruim, quando eu consigo agora sua carreira, que você também começou, eu não tenho carregar nenhuma. Ele fala que eu sou uma péssima advogada. Eu tenho um perfil no Instagram com seguidores, eu faço para trabalhar em São Paulo cidade. Também daquela tua terra, que é a maior exportadora do planeta, carreira, para isso nenhuma razão agora quero ver, você vai entregar as minhas fala aí qualquer que seja de blogueirinha chique. Caipira, você nunca vai ser conta sem conta, você não presta atenção à página. Então pega essa postura de historicamente falando, não eu falo que é o rei bebê, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta para mim em algum momento. Se você fechar o olho agora, parar para pensar em voltar no tempo, tem algum momento que a relação de boa, mesmo que você fala assim, eu começo assim, isso aqui tá incrível. Ela começa assim no começo de ele se transforma em diversos combinados. Essa relação a gente conversou. Antes de casar não foi assim. Vamos simplesmente casado. Quando veio essa questão de separação de bens, tudo bem. Como vai ser para frente? Então a gente constrói algo. Nossa, ok. Coloca o nome dos dois, enfrenta uma sociedade muito machista. Você é muito jovem. Ele é um homem mais velho que você, e para mim, isso não é problema algum, tá? Eu acho que as pessoas, quando elas se amam, esse gosto. A idade é só um detalhe, mas a gente vive numa sociedade machista que não permite que isso aconteça. Então ela é muito jovem que ela tá casada com esse, e como é que ele dava? Me dá tá bem ele, então ele dizia ele no zap aí de forma negativa, entende? Que eu estou falando para você falar comigo no começo do relacionamento, que a gente conversou sobre várias coisas, fofinhas coisas que nós conversamos. Aí depois ele vai voltando atrás de depois do casamento aí, eu não quero mais conseguir nada com você, eu não quero ter filho, eu já tenho, não quero criança. E aí veio essa outra coisa. Eu acho que ele tinha vergonha de andar com água, porque um homem quando ele tá com uma mulher, ele tá com ela. Você vai no shopping, aí você tá com seu marido, com seu namorado,
Ele tá segurando a sua mão, não, ele sai andando e me deixa sair andando, não trava, não sei quantas vezes eu ficava até sem graça com as pessoas olhando assim, porque se preocupava com você, que o perfil gentileza, o cavalheirismo que você espera de um homem, né? Quando vai estar com você. Eu estou com você e aí não existia acompanhamentos, quiser precisar fazer o exame médico acompanhar, ele ajudava dentro de casa, nas coisas simples da casa, como fazer um supermercado. Ela sempre fez que ele gosta de cozinhar para um bebê que ele tenha cozinhar, né? Mas ele ajudava dentro de casa, ele era ajudar um casal faz coisa tipo... Olha, eu vou arrumar aqui, você faz ali. Ele tinha essa coisa dessa construção dentro do lado. Não era tudo para ele. E geralmente ficava eu e a secretária catanduva bagunça. E como é que eu vou fazer? Pergunta bem simples para você sentar, vão para assistir um filme juntos, vocês um relacionamento, e aí depois não, ele tinha vida dele. Você não tem a minha mãe assim mesmo período que todo mundo teve. De ficar junto um videogame colocou dentro do escritório. Fica jogando videogame mentira e deixa você. Ele ficou jogando videogame durante a pandemia. Mas assim não tinha ser companheirinhos moldura de assim? Você pode fazer uma cantada para você? Eu vou fazer uma comida que você gosta? Ele não. Procurava te agradar mesmo? Já tava deterioraram, curava? Tentou bastante. Tem que tomar. Já aconteceu as coisas ruins. Por exemplo, tem uma doença que ele tentou fazer isso. Ele fez uma determinada carne, lá que eu não gosto nada comer, ele colocou, eu experimentei, né? Eu falei, olha, obrigado, mas eu não gosto, não consigo comer isso. Ele já ficou frustrado, eu vou usar, ele levantou e virou a mesa, você não gostaria de pegar na taça, jogava. Você é uma mulher muito bonita, Dinin, muito bonita de verdade, gado. Ele desejava, nunca, acho que ele ficou até com vergonha. O que é um amigo em comum? Ele chegou, olhou para mim assim hoje. Você tá bonita? Obrigada, meia hora com você, você não, Jenny. Hoje você tá especialmente bonita, e ele não tinha uma palavra aí, é só você falar com você. Daqui a pouco vai ser modelo plus size. Derrubar, né? Ele queria vir na tua autoestima há muito tempo. Ele conseguiu, deixa eu te fazer uma pergunta muito doente. Você não quiser responder, você não responde. Mas assim ela e a relação de vocês de marido e mulher resistente não existem porque você é muito jovem. Eu também não respeita que eu tenho também ele, mas nós não tínhamos uma vida sexual. Tinha uma vida sexual inclusive porque ele tem uma maneira diferente de encarar o sexo na vida dele, que não fazem o meu estilo certo comigo. Tentamos no começo do relacionamento trabalhar, isso tá com terapia de casal, mas é algo personalidade. Então ele não existente porque me fazer mal você vai vencer. Com muito você comprar você, né? É uma tortura tudo que você passou, ele falava, inclusive assim tinha um desejo, eu nitidamente consigo olhar nas suas palavras que você queria construir alguma coisa, mas esse outro lado ele não queria construir o que é integrante. Porque ao mesmo tempo, ele também não queria te deixar aí, não quero interessei em você, então sabe procurar uma outra pessoa. Mas ele não deixava você e ele também não está satisfeito com essa relação porque ele está satisfeito com essa relação, ele nos conceitos dele do que é bonito, que quer uma pessoa analítica, né? Mas não é uma relação boa e tem até uma questão meio infinito porque quando você olha, né? Tá foto ali, eu tô olhando você aqui agora. Você tem tudo para ser feliz, dar certo. Um homem que disse para você que você não vai dar certo, que você não é ninguém, é triste. Festa junina, muito eu te pergunto quanto que foi na sua cabeça, porque no momento que você falou agora, não aguento mais isso aqui, para mim basta. Foram poucos, as coisas foram acontecendo aos poucos, eu fui botando, porque eles aniversário para garotas de programa, mesmo casado com você tem, ele fala, eu tenho, ele fala que ele tá comprando aí para mim de mentira, ele tem, eu tenho também Instagram que ele fala. Espera aí, eu começo do casamento desde o início.
Você é péssima. Minha vontade é a gente colocar você para assistir uma pornografia, para ver se você aprendeu alguma coisa, porque eu tenho então ele tem. E aí tem essas questões, isso foi acontecendo, ele foi diminuindo, eu fico me sentindo realmente uma pessoa feia. Uma pessoa fala assim, olha, eu sou bem mais jovem, as pessoas falam que eu sou uma pessoa bonita. Então eu não sou uma pessoa feia, e essa pessoa não consegue, né, gostar de mim da maneira que eu sou. Eu escuto muito tempo na minha cabeça, foram várias opções de análise e terapia para tentar entender que o problema não era eu estar nessa história. E aí os cliques aconteceram devagar nisso, eu já fui assim, essa já foi aceitando, deixa ele sair com quem ele quer, ele fala essa coisa tão de traição, mas ele não acredita que um relacionamento é marido-mulher ou homem e mulher. Ele acredita que a vida sexual das pessoas, cada um faz o que quer ela, e ele acredita nisso. Você é uma minha sopa gravada, também tá lá que ele... Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras, online nós temos 2 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon, link, logo, abaixo da descrição. Boas compras. Ele chegou para você também, é na frente de amigos falando isso, sabe? Pessoas assim, amigas dele, chegar na vida dela, problema dela eu chegar e falar assim, olha, não faz isso, me deixa constrangida. Interessantes que você tá contando de mim. Porque apesar de lhe dizer isso, né, para os amigos e ele para você, ele falou, eu não gosto não. Imagina, é porque eu dei algumas coisas, alguns depoimentos dele, aonde você coloca ele como vídeo, o homem que foi traído, o homem que foi abandonado, é isso? O homem que tentou como? Que ele usa uma palavra, começou a interesseira na história. Mas aquela questão que eu falo, poxa, interesse como eu não casar comigo. Eu não cortei ele continuar uma relação assim como ele também no meu som. Mas chegou um ponto que assim acabou o passado, foi a pergunta que você me fez. Quando foi assim, tipo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu tô procurando o passado, eu fui no jantar. Vários amigos em comum sentado, a gente conversando, ele começou a me atacar naquele dia, ele começou a falar coisas assim. Tá vendo as coisas para diminuir? Eu peguei e falei, gente, não dá, peguei o Luiz, que meu cachorrinho, peguei o Luiz, falei no Google, vamos, eu já tinha mobiliado apartamento, tá? Porque eu já estava na intenção de me separar dele. Esse jardim tendo problemas sérios. A gente fez uma viagem pouco antes disso e teve agressão nessa viagem. E aí eu já tava. Imobiliária apartamento, eu saí do sítio naquela noite entrei na casa que nós morávamos, eu peguei os objetos de valor porque os meus objetivos que a gente brigava, ele ia para destruir as minhas. Coisas que tinham valor era para te segurar, sim. Ele pegava e rasgado a roupa rasgada, ele foi pegar uma faca para tirar uma mala temperada totalmente zerada, pegar meu computador, quebrava, mandava na parede. Então assim eu peguei, coloquei dentro do meu carro e fui para apartamento de até então um caso que aconteceu. Eu tava solteira, ele também, né, sozinha. Nós saímos para almoçar. Ele queria reatar um casamento. Eu cheguei, inclusive a possibilidade também na época, e dentro do restaurante começamos a conversar. Naquele dia, naquele sábado de manhã, eu tinha ido na igreja, eu sou pastor. Vem de um ar evangélico criada, então cada um tem assunto e a gente respeita no outro sempre aquele dia eu saio de manhã. Tinha um evento na igreja, já voltei. Deixei o meu carro na casa dele, tava comigo também. Entra com lá, ele tinha passado uma temporada em um apartamento que mora muito pequeno. Então ficava apertado essa temporada que ele passou na Europa. Eu fiquei na casa dela, tava viajando. Ele não estava lá, eu fiquei lá, é por isso que tem um vídeo que ele joga coisas pela janela. Ele tava jogando essas na casa dele, nessa temporada que eu fiquei lá, que faz a temporada que ele ficou na Europa, que eu fiquei lá e quando ele retornou. Eu voltei com o dia 11, a gente almoçou, e ele começou a falar sobre a minha religião, ela começou a falar,
e nem sempre de maneira. Usando palavras para lanchar, sabe, a história começou a minha. Eu falei para ele assim: olha, se você continuar eu vou levantar e vai embora. Ele falou não, e aí ele já vou me assentar na mesa. Aí ele já tomou o meu celular, a minha bolsa. Aí ele apertou o meu braço, os melhores sons do ambiente. O restaurante já começaram a se movimentar, a história, as outras mesas começaram a olhar, eu incentivo como com vergonha, porque as pessoas ainda olham com olhar de julgamento. As pessoas, muita gente vê uma mulher, não faz nada, que triste. Isso é assustador, a pessoa olhar você tá em você, você não fazer nada. Eu tenho essa coragem de falar, eu falo assim, não vai, né? Eu falei, traz da conta, por favor, traz a conta. O garçom trouxe. Entrei com ele no carro dele, porque o meu carro tava na casa dela, ainda terminado a avenida da cidade. Ele começou a me dar cotovelada. E aí é mesmo que eu mordi o braço dele dentro do carro aí. Eu mordi não tendo carro. Ele continuou, porque eu só tenho sim. Porque eu ia levar até chegar lá, chamei Uber e fui de Uber até o condomínio. Quem namora, entrei uns vídeos à porta, separando a gente. E aí eu falei, eu vim buscar o Lulo, é a chave do meu carro, as minhas coisas. Eu só quero. Ele ligou para uma pessoa, um amigo em comum, e começou a falar que eu estava destruindo a casa dele, que eu tava lá louca, que eu tava disco. Foi por isso que eu comecei a gravar, porque sempre a mulher é colocada como louca. Eu não fiz nada. É que eu não fiz nada, e aí eu comecei a gravar, e aí a hora que ele fala que ele vai matá-lo, e na minha frente aí eu como com ele. Tem muito medo de grito, ele tem pavor de vírus. Essas com mel, e aí? Ele não conseguiu pegar o Lula, porque que tivesse pego ele teria matado ele, porque ele quer matar seu uso para mim, né? Ele não conseguiu aí, por não ter conseguido, ele com raiva, ele pegou e se lembra 60 cores, que tem muito sangue nos vídeos, tem muito sangue, porque ele arrebentou quebrando coisas, até o ponto que ele sumiu o andar superior da casa, as coisas, e jogou pela janela, e nessas coisas que ele jogou pela janela, ele jogou a bolsa, que tava com a chave do meu carro. Eu poder ir embora, e aí ele desceu e pegou a minha Bíblia na igreja, naquele sábado de manhã. Minha Bíblia tava Eduardo atrás do celular parador. Ele pegou a Bíblia que ele sabia que tinha, não só por ser a palavra, tem um valor muito grande, valor sentimental. Porque tinha sido um presente de uma amiga, ele pegou, abriu a Bíblia e falou assim: eu vou fazer xixi. Bíblia da mulher, a Bíblia que não ensinou ela nem a chupar. E aí ele fez xixi na Bíblia, que falta de respeito, de educação, de composto, sim ou não, é que serviço, né? A gente sabe que a palavra correta é uma pessoa faz isso, que vai contratar Bíblia. Certeza que eu tava gravando Carla, porque ele falava assim, grava mesmo, nós vamos brigar 10 anos na justiça. Você não vai tirar nada de mim, ela vai ter nada. O dia que chegar o ponto, eu tenho que ter alguma coisa, dar um tiro na minha cabeça. Ele tem uma pessoa que ele possa estar sofrendo de algum transtorno, alguma coisa, ou não é isso ele mesmo, não, isso é ele mesmo, gente, porque é de uma violência. Mais uma, eu tô te contando o fato de onda, mas eu tenho outros, é que é tão chocante uma pessoa urinar uma Bíblia, porque assim não é só essa, respeito com você, não diz respeito às religiões que acreditam em fim do sagrado. Então, ele é uma pessoa. Muito eu quero comprar uma palavra que não seja mal educada, entende? Porque a minha vontade era de usar palavras mal educadas aqui. Agora é uma pessoa desequilibrada. Ele é uma pessoa que ele não respeita Limatum, entende? O que eu quero dizer, porque eu tô com raiva de você, eu não gosto de você, eu não gosto de você. Vamos acabar é mais pegar uma Bíblia e urinar na Bíblia, entende? Você não faz isso, é agressivo demais. Queria matar um cachorrinho, ainda exatamente uma pessoa que trabalha na área criminal. Agora tá brigando comigo, caramba, guarda compartilhada com você do jeito qualquer coisa. Delegado Bruno Lima, pelo amor de Deus, vai ficar só, não tem que ficar longe, não dá, porque na verdade o que eu sinto, aquele que segue Jenny Luiza, pelo amor de Deus, para me sentir várias vezes até
com a vida. A palavra correta para ser usada tanto pela advogada dele quanto pela secretária, que ele pega o celular da secretária e como mandar mensagem pelo celular da secretária é a última mensagem que eu recebi foi a: se você tirar talvez a sua medida protetiva, vocês podem conversar, entrar em uma calça, não te ver amigo dá para ter jeito, nem a advogada dele também por várias vezes em um mês enviados para os meus advogados solicitar para ter qualquer tipo de diálogo e retirar medida protetiva. Não, o diálogo continua e a medida protetiva no seu caso, ela é essencial, ela é fundamental, ela é muito importante, você entende? O quanto é importante esse homem não pode se aproximar de você. Médico que olha só pode, mas tudo isso acontecendo, com tudo isso sendo veiculado na mídia, ele sequestrar e internar para mim silenciar a cidade dele, porque ele sabe da história do seu pai com você. Não, sabe, ou seja, não vai buscar apoio. Eu gosto dele, ele nunca gostou do meu pai, mas ele vai buscar apoio no homem que também te maltratou. Eles vão se unir, e como é que lhe convém fazer isso? Você sabe, porque não são duas pessoas corretas, não. Tenho as minhas suspeitas, dinheiro, não é? Mas talvez eu sei coisa da sua vida, entendi, é porque assim convencer o seu pai a fazer isso com você um edifício também não, mas quando ele sabe que vocês tinham já, né? Você me conta. Ele vai estranho. Eu fui casar, ele não quis levar um convite de casamento para o meu pai, eu fui sozinha. Eu fui sozinho, ele não quis. Me conta uma coisa, Dinin. Como está a situação hoje? Hoje tem a medida protetiva, sem ele continua sendo importunado. O que ele vem fazendo? A última informação da minha mãe. Internação, ele não fala comigo mais pelo telefone da secretária, porque eu coloquei o telefone, porque era claramente ele falando comigo. Uma coisa é ele assumir isso e o juiz que está cuidando do processo. Ou inclusive não entendeu que é uma quebra de medida protetiva, isso, não entendo como, mas ele fala através da secretária. Eu também converso, porque atualmente eu moro no apartamento que eu tenho um contrato com ele para morar nesse apartamento até outubro. E aí eu tenho que pagar as contas desse móvel, condomínio. E aí eu converso com a secretária. Ele tem ao meu plano de saúde, até o problema de saúde do sério. Ele te chamei o plano de saúde no débito automático na conta dele. Ele retirou o automático da conta e não me comunicou. Eu não queria que ele pagasse o plano. Acho que essas questões financeiras nós vamos discutir para os seus momentos, no momento oportuno. Mas eu tenho direito de saber que ele tinha tirado o débito automático, que eu estava em dívida com o plano e eu dependo do meu plano para cuidar realmente um problema sério. Eu preciso, quando eu entrei eu levei um susto, tava com a ver com o meu plano cancelado, eu ia perder todas as minhas carinhas, em cima geral transforma em menos, imenso, eu não sei nada da vida dele. Também não procuro saber. É uma interessa. Você fez muito mal, eu quero gestão. Você sabe, eu esperei tanto morrer, eu fiquei o mercado de trabalho para você, voltou agora para o mercado. Não, eu não botei para o mercado de trabalho. É muito difícil você ficar tão fazendo dinheiro. Até então eu tô longe, eu faço hoje. A minha renda que teve até a matéria no jornal que falou que a ex-mulher do fulano entre si não será mais de vendas na internet. Eu tenho um público na internet, Instagram, eu faço lives de vendas para pagar 2 contas e para assumir não é o suficiente, não é de médico de conta que ele me deixou, ele não me deixou. A funcional, ele me deixou mal. E com dívida pode fazer uma pergunta. Você gostaria de voltar? Está atuando na área do direito, Maria. Gostaria de algo que parece mais comigo, com a minha área que eu tô suada com a olha. Só gente, porque assim, né? Eu acho aqui muitas pessoas às vezes também oferecendo ajuda a outras pessoas. Então por isso que eu pergunto, porque sempre quando a gente consegue fazer um programa que a gente explica para outra situação, né? Tem algumas estão vivendo e que às vezes elas são, mas só que é muito celular com que eu estou passando, né? E aquilo também é um alerta.
Consegue ajudar as mulheres que estão aqui, então isso é muito importante ajudar, porque a gente, quando é a black, que as pessoas estiveram como vítima. Às vezes as pessoas vão olhar, muita gente vai olhar, vai ver esse vídeo no YouTube. Vai ter cercos sociais e comentários. Eu já tô enjoada. Mas às vezes as pessoas que devem te proteger não te protegem. Mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que é só fazer isso nessa tecer. Comentários negativos não tá sendo muito ruim, porque uma pessoa que não consegue tentar seu sofrimento com aquilo que você passou pela pessoa muito pequena, porque assim de fato você passou um problema muito sério. Você acabou com ele completamente. Ainda não, mas você conseguiu se libertar, você se libertou. Aquela canção do livramento, sabe, do fundo do meu coração. Eu sinto profundamente que você tem que ter vivido essa relação tão ruim na sua vida. A gente não sabe por que a gente tem que passar por algumas coisas na nossa vida na frente. Talvez você vai entender, né? E isso talvez tenha mudado uma das fases. Eu acredito que vai mudar, inclusive para melhor, que você merece ser feliz agora. As pessoas que não enxergam o sofrimento do outro, a dor, não merecem a sua atenção. Agora entendo, se a gente chegar ao mesmo tempo, tem pessoas que elas querem poder te abraçar também, elas querem para o seu lado, elas querem dar suporte, elas querem te ver sendo vitoriosa, saindo do outro lado, passando por toda a recepção, turbilhão, brilham na sua vida. Você é muito jovem, mas ao mesmo tempo essa sua juventude, ele se diz o seguinte: não, vida boa pela frente, e você vai viver essa vida, eu não tenho dúvidas. Você é uma mulher inteligente, você estava simplesmente aguendada, você entrou numa relação mente da mente, você conversando apaixonada pelo um homem, mas ela chama a questão muito séria ali com seu pai. Então ele também ocupou, né, esse espaço, né, da paternidade. E você acreditou que você quer dizer, entende, você foi muito especial. Você inclusive ontem contra o preconceito da idade. Mas você vai ficar com um homem mais velho para você falar problema. Eu gosto dele, independência da idade que ele tenha, entendido como você é uma pessoa, e eu olhando para você e consigo enxergar isso, né? E assim o que você faz, e ao mesmo tempo, ele usou da sua ingenuidade, né, até na questão. Vamos fazer um casamento com separação total de bens, porque se você estivesse em continuado na união estável, você teria direitos felizes perto da mente. Quebra isso aqui também, ele não é como uma boa víbora, né? Tira tudo que você tem, você fica dependente financeiramente, e a maior arapuca que as mulheres têm volta é a dependência financeira, entendi. Não pode falar alguma coisa. Trabalho voluntário, a gente precisa trabalhar, porque quando a gente também não trabalha, a gente também começa a morrer. Né, Alicia? Produzir a gente fez a gente, infelizmente, não é um caso do social. Busão, um caso de investigação criminal. Tenho que estar casada com o promotor, e assim você, ela linda também, uma boneca, quando a gente é o pai dela, contando a minha filha. O que é tudo, ela caiu numa teia, também parou de estudar. Não precisa trabalhar, um monte de filho, e se separou da família, separa dos amigos. Quando ela tá sozinha, ela tá tão ruim, aquela mulher tá tão machucada. É isso, esse não deixa ninguém nunca mais fazer isso com você? Eu venho recebendo muito apoio de muitas pessoas que nunca me viram, pessoas que me acompanhavam. Ele pensa, tem até mais força para gente trazer. Eu entro que eu tô também para baixo, que eu tenho um quadro depressivo de ansiedade, consequentemente. Doença, ansiedade, aumento, eu tenho medo, tem crise de pânico noturno, não sai de casa. Às vezes vou dirigir o olho assim, como é que Deus me quer? Então existe todo um processo, e às vezes pequenas palavras, você desencadeia, conta que eu tô passando destruir a vida. Fica até o alerta, sim, gente. Pensa muito bem quando você vai comentar que você não gosta. Se você não fale nada, passa na vida dessa pessoa tão grande, essa pode destruir o dia que a gente vai deixar aqui meus dados, se não for para deixar comentários positivos para Jane que você deixar.
Eu sei lá, é um absurdo uma pessoa entrar para crescer um comentário negativo, principalmente nessas situações que você entende. Você tem que ser colhida, as pessoas têm que ser dar carinho e você vai receber. Esse cara é muito interessante, essa gente tem um grupo de pessoa hoje, né? Que assim se o canal e eles são muito, eu digo, né? Criou uma turma muito especial onde as pessoas se ajudam e apoiam muito pequeno. Sabe, comentário da Força Folha, não desiste. Vamos em frente, sabe? Você vai sair do outro lado porque você é muito importante ainda, mineiro. Já boa que a pessoa né? Para um tempinho para escrever. Isso é bem-vindo. Isso é segunda-feira. Passei uma crise de ansiedade. Porque a delegada, que está com mel em quelite, ou ela me tratou como se eu fosse a autora, a delegada da delegacia da mulher. Na delegacia da mulher, comecei a chorar na frente dela. Por quê? Quem me conhece, as pessoas que me conhecem é que eu sou forte, que eu realmente vou em cima, falo, mas olhou para mim naquela segunda-feira e a forma como ela falou comigo naquela segunda-feira. Ela me pediu uma crise de ansiedade na hora H, eu falando assim, eu tô pedindo ajuda. Eu tô pedindo com a delegacia da mulher, ela precisa dar suporte, apoio. A maneira como eu fui tratada me deixou muito abalada. Muita abalada. Eu não sei se vem pelo fato Jack, ele já contratou os advogados famosos, né? Famosas para colar no caso, que já compareceram lá na delegacia, mas eu me senti muito mal. Mas você com apoio para a conta jurídica, estou muito bem. Tem um pouquinho de eu sei que é difícil, né? Principalmente para quem vendo que passando pela, mas acredite, você vai sair dessa situação. Eu acho que mais do que claro, né? Essa pessoa quem é esse senhor, o nível de agressividade dele é muito alto, né? Eu vi os vídeos, realmente assustador que ele não quer manter uma relação com você, só falou quando terminar, né? Como pessoas decentes, como adulto socadão vai viver a sua vida. Vamos encerrar ferramenta contrato isso aqui, vamos fazer a divisão dos nossos bens, que construímos juntos, e cada um segue seu caminho de forma respeitosa. Era isso que ele deveria fazer, porque quando ele faz tudo que ele faz, inclusão da história profissional dele, é complicado. Porque a gente tudo vive hoje no mundo onde a violência contra a mulher, graças a Deus, não é mais aceita. Ele pode ter algumas pequenas vitórias aqui e aqui, mas eu te ver não, porque essa guerra ele não vence. Porque o que ele fez com você é gravíssimo, gravíssimo. A história toda é muito contundente, ele vai negar o convite contra fatos, não há argumentos. Ele trabalha com pedrinhas e não trabalha, não lhe aconteceu, você montou o vídeo. Mas por favor, não é você na chácara. São vidro montado ou não, e os vídeos que você, inclusive disponibilizou são verídicos com multa dele. O Deus respeito não tem que levar um cachorrinho, queria te internar porque entendi. Um livro sagrado, eu acho que ele vai ver quem é que tocando, não é porque as pessoas não costumam urinar na Bíblia, né? A gente respeita. Pode até ser que não siga aqueles mandamento, aqueles ensinamento, mas não é por isso. Respeita, né? Qualquer livro sagrado de qualquer religião, exatamente. Mas olha, eu quero que saiba que você tenha muitos amigos aqui. Eu tenho certeza que você vai ganhar muitos outros que você nem conhece. Eu tenho certeza que o carinho também das pessoas que vão para assistindo ia. Que fique claro que as pessoas, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda, ela não precisa mais não. Chega o ciclo de violência na sua vida. Preciso encerrar com família, com pessoas acamadas. Chega. Você merece. Você é uma mulher linda. Parece ser feliz. Eu mereço ser feliz sim e ponto, porque é isso que você merece, e não abaixa a cabeça não. Junto com você, obrigada. Você é muito apoio aqui. Eu queria te agradecer muito, e você de uma coisa. Fique em paz lá na frente. Você vai olhar para tudo, e se você vai falar passou, e agora eu tô aqui, tô forte para fortalecer Cida e minha vida vai, e eu serei sempre uma mulher feliz. Obrigada. Obrigada por me dar vozes. Reservo um momento para
compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. A seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Mulheres que você sempre traz, sempre, 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 sempre. Nenhum homem vai falar mulher, aqui não, ninguém vai calar vítima nenhuma. Porque muitas vezes a gente pode ter uma vítima que seja um homem, também é muito mais difícil, mas vítimas jamais a gente vai dar sempre. Apoio às vítimas e às mulheres que sofrem violência doméstica, tem o meu apoio pessoal. Obrigado. Eu queria só agradecer muito por você ter vindo conversar com a gente, a data do seu coração, e você tá ajudando muitas outras mulheres também. Você nem imagina o quanto que bom, e assim essa coisa volta é muito importante. Então, gente, a gente conversou com a Dinin, com essa mulher aqui linda, forte, que vai passar por essa tormenta, que vai ser vitoriosa lá na frente.